Pare de lutar com os seus pensamentos, deixe Deus renovar sua mente agora. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro da sua mente e talvez ninguém ao seu redor consiga perceber, mas você sente isso todos os dias. Não é algo que aparece por fora, não deixa marcas visíveis, mas consome sua energia, rouba sua paz e te prende em um ciclo que parece não ter fim. E o mais difícil de tudo é que, mesmo tentando lutar, parece que você nunca vence de verdade. Pensamentos negativos surgem sem aviso. Dúvidas aparecem no meio do caminho. Medos começam a ganhar forma dentro da sua mente. Culpa, insegurança, ansiedade. Tudo isso vai se acumulando, e quanto mais você tenta controlar, mais parece que perde o controle. Você tenta afastar, tenta ignorar, tenta substituir na força, mas eles sempre voltam, às vezes mais intensos, mais rápidos, mais difíceis de lidar. E isso começa a gerar um cansaço profundo. Não é um cansaço físico, é algo mais interno, mais pesado. É como se você nunca tivesse um momento real de descanso, porque mesmo quando tudo está em silêncio ao seu redor, sua mente continua em movimento. E aí você começa a se perguntar o que está errado, porque parece tão difícil ter paz, porque sua mente não colabora. Mas talvez você nunca tenha parado para considerar algo essencial. E se o problema não for a intensidade da sua luta, mas a forma como você está lutando? E se todo esse esforço que você está fazendo estiver, na verdade, alimentando aquilo que você está tentando vencer? Porque existe uma verdade que muda tudo isso. Você não vence pensamentos lutando contra eles. Quanto mais você entra em confronto direto, mais você se envolve, mais você alimenta, mais você mantém isso ativo dentro de você. E é exatamente por isso que você se sente preso, como se estivesse girando no mesmo lugar, tentando resolver algo que nunca se resolve completamente. Neste vídeo, você vai entender algo que pode mudar completamente a sua forma de lidar com a sua mente. Você vai descobrir por que tentar controlar tudo sozinho pode estar te afastando da paz que você tanto busca. Vai perceber que não se trata de silenciar sua mente na força, nem de eliminar pensamentos como se isso fosse possível. Existe um caminho diferente. Um caminho onde você não precisa viver em guerra constante dentro de si mesmo. Um caminho onde a transformação não vem do esforço excessivo, mas de algo mais profundo, mais espiritual, mais alinhado com aquilo que Deus pode fazer dentro de você. Porque a verdadeira renovação não começa quando você tenta controlar tudo. Ela começa quando você entende o seu papel e permite que Deus faça aquilo que você nunca conseguiu fazer sozinho. Não é sobre calar sua mente à força, é sobre experimentar uma mudança que vem de dentro para fora, de forma real, consistente e duradoura. Se você está cansado de viver preso nesses ciclos mentais que te sufocam, se sente que sua mente nunca desacelera, se já tentou de tudo e nada parece funcionar de verdade, então essa mensagem não chegou até você por acaso. Existe um ponto de virada disponível, mas ele exige que você enxergue tudo isso de uma forma diferente. Porque continuar lutando sozinho só vai te manter no mesmo lugar. Mas existe uma forma melhor de lidar com isso. Uma forma que não depende apenas da sua força, da sua tentativa ou do seu controle. E tudo começa quando você entende que não precisa mais carregar essa batalha do jeito que tem carregado até agora. Pare de lutar sozinho. Existe um caminho melhor. E ele começa agora. Abertura de impacto que expõe o cansaço mental invisível. Existe um tipo de cansaço que não aparece no exame, não se resolve com uma boa noite de sono e não melhora simplesmente tirando um tempo para descansar. É um cansaço que nasce dentro da sua mente e acompanha você o tempo todo, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar em ordem. Você pode até estar em um ambiente tranquilo, pode até ter alguns momentos de silêncio, mas dentro de você nunca fica realmente quieto. Sua mente não para. Ela revisita conversas, cria cenários, antecipa problemas, revive erros, questiona decisões e, muitas vezes, te leva para lugares que você nem queria acessar. E quanto mais você tenta interromper isso, mais intenso parece ficar.
É como se existisse um fluxo contínuo que não respeita o seu limite, que não pede permissão, que simplesmente acontece. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já tentou simplesmente parar de pensar e não conseguiu? Quantas vezes você disse para si mesmo que precisava descansar, mas a sua mente continuou acelerada, ignorando completamente o seu desejo de paz? Isso não é algo raro, isso está acontecendo com muita gente, mas poucos conseguem entender o que realmente está por trás disso. E aqui começa um ponto importante. Você foi ensinado que precisava ter controle. Controle das emoções, controle das decisões, controle da vida e, principalmente, controle dos pensamentos. Então você tenta aplicar isso. Você tenta filtrar tudo, corrigir tudo, eliminar tudo que parece negativo. Só que, ao fazer isso, você entra em um ciclo que se torna ainda mais cansativo. Porque quanto mais você tenta controlar a sua mente, mais ela reage. Quanto mais você tenta eliminar um pensamento, mais ele insiste em voltar. E isso começa a gerar um desgaste silencioso, porque você nunca vence completamente essa batalha. Você pode até ter alguns momentos de alívio, mas logo tudo retorna, às vezes com ainda mais força. E o que torna isso ainda mais pesado é que essa luta não é visível para ninguém. As pessoas não enxergam o que está acontecendo dentro de você. Elas veem suas atitudes, suas respostas, seu comportamento, mas não fazem ideia do esforço interno que você está fazendo para se manter firme. E isso cria uma sensação de isolamento, como se só você estivesse passando por isso. Só que não é só o pensamento em si que cansa. O que realmente te esgota é o esforço constante de tentar lidar com cada um deles. É como se você estivesse em um estado de vigilância o tempo todo, tentando monitorar tudo que passa pela sua mente, tentando corrigir, ajustar, controlar. E isso exige uma energia que, com o tempo, começa a faltar. É como tentar segurar água com as mãos. Você pode até tentar, pode até insistir, mas nunca consegue reter tudo. Sempre escapa. E quanto mais você tenta impedir isso, mais frustrado você fica. Porque parece que não importa o quanto você se esforce, nunca é suficiente. E então surge um pensamento ainda mais perigoso. Você começa a acreditar que o problema está em você, que a sua mente é o problema, que você não tem força suficiente, que talvez você não tenha fé como deveria. E isso começa a pesar ainda mais, porque agora não é só uma batalha mental, é também uma batalha interna contra a sua própria identidade. Mas existe algo que você precisa entender com clareza. O problema não é você. O problema é a forma como você foi condicionado a lidar com aquilo que acontece dentro da sua mente. Você aprendeu que precisava dominar tudo, que precisava vencer tudo sozinho, que precisava ter controle absoluto. Só que a sua mente não foi criada para funcionar sob esse tipo de pressão. E é por isso que você está cansado. Não porque pensa demais, mas porque luta demais contra aquilo que não deveria ser enfrentado dessa forma. Existe uma diferença muito grande entre ter pensamentos e ser dominado por eles. E essa diferença está na forma como você responde, não na tentativa de impedir que eles existam. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente a sua forma de enxergar essa situação. Talvez o caminho para a paz que você tanto busca não esteja em tentar controlar mais, mas em aprender algo que ninguém te ensinou até hoje. Talvez o segredo não esteja na força, mas na direção. E se isso for verdade, tudo o que você tentou até agora precisa ser revisto. Porque enquanto você continuar lutando contra a sua mente do jeito errado, você vai continuar preso nesse ciclo de cansaço, frustração e tentativa. Mas existe uma outra forma. Existe um entendimento que muda completamente essa dinâmica. E é exatamente isso que começa a ser revelado agora. Porque o que você vai ouvir no próximo ponto pode confrontar diretamente a forma como você tem lidado com os seus pensamentos até hoje. A revelação chocante sobre lutar contra pensamentos. Agora eu preciso te mostrar algo que pode confrontar diretamente tudo o que você sempre acreditou sobre a sua mente.
Presta atenção nisso com calma, porque talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. Você não vence os seus pensamentos lutando contra eles. Na verdade, quanto mais você tenta lutar, mais força você dá para aquilo que está tentando vencer. Isso parece estranho no começo, porque fomos ensinados exatamente o contrário. Disseram para você que precisava combater pensamentos negativos, eliminar dúvidas, resistir a tudo que parece errado dentro da sua mente. Só que existe um problema nisso. Toda vez que você tenta lutar contra um pensamento, você está dando atenção para ele. E a atenção é exatamente o que mantém esse pensamento vivo. Pensa comigo. Quando surge um pensamento que você não gosta, qual é a sua reação imediata? Você tenta rejeitar, tenta discutir, tenta provar para si mesmo que aquilo não faz sentido. Só que nesse processo, você continua focado nele. Você continua alimentando aquela ideia, mesmo que seja para combatê-la, e é exatamente isso que faz ela permanecer. É como tentar não pensar em algo específico. No momento em que você tenta evitar, aquilo ocupa ainda mais espaço na sua mente. Porque o foco continua lá, a sua energia continua sendo direcionada para aquilo que você quer afastar. E isso cria um ciclo silencioso que prende você cada vez mais. Agora observa o que acontece na prática. Você tem um pensamento negativo. Você tenta lutar contra ele. Ele volta com mais força. Você insiste ainda mais. E então ele se repete, se intensifica, e você começa a sentir que está perdendo o controle. Isso não acontece porque você é fraco. Isso acontece porque essa estratégia está errada desde o início. E aqui está a revelação que pode mudar completamente a sua perspectiva. O problema não está no pensamento em si. O problema está na forma como você reage a ele. Porque ao tentar controlar tudo, você se torna refém daquilo que tenta controlar. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Pensamentos vão. Eles não têm poder real até que você decida dar importância a eles. Mas quando você luta, você transforma algo passageiro em algo persistente. Você pega algo que poderia ir embora sozinho e prende isso dentro da sua mente. E é exatamente por isso que você se sente cansado. Porque não é apenas o pensamento que está ali, é a batalha constante contra ele. É o esforço de tentar corrigir tudo, ajustar tudo, controlar tudo. E isso nunca termina, porque novos pensamentos continuam surgindo. Agora deixa eu te confrontar com uma pergunta. E se o caminho não for lutar? E se, ao invés de tentar vencer cada pensamento, você precisasse aprender a não entrar em guerra com eles? Isso muda completamente o cenário, porque tira você do lugar de combate constante e começa a te posicionar de outra forma. Isso não significa aceitar qualquer pensamento ou concordar com tudo que passa pela sua mente. Significa entender que nem tudo precisa de uma resposta, nem tudo precisa de uma reação, nem tudo precisa de uma luta. Existe uma diferença muito grande entre perceber um pensamento e se envolver com ele. E talvez esse seja um dos maiores erros que você comete sem perceber. Você se envolve com tudo. Você responde tudo. Você tenta resolver tudo. E com isso, transforma sua mente em um campo de batalha constante. Mas existe um caminho mais inteligente, mais leve e mais profundo. Um caminho onde você não precisa vencer pela força, mas entende como funciona o processo por trás disso tudo. E quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você. Porque no momento em que você para de lutar da forma errada, você começa a abrir espaço para algo novo acontecer. E é exatamente aí que entra o próximo ponto. Porque existe um perigo silencioso em continuar vivendo dessa forma, e se você não perceber isso, vai continuar preso nesse ciclo sem nem entender o porquê. O perigo de se tornar prisioneiro da própria mente. Agora que você começou a perceber que lutar contra os pensamentos pode estar alimentando o problema, existe algo ainda mais sério que precisa ser exposto. Porque isso não para apenas no cansaço. Isso evolui para algo mais profundo, mais perigoso e mais silencioso. Você pode começar a se tornar prisioneiro da sua própria mente sem perceber. E isso não acontece de uma vez. É um processo lento.
No início, são apenas pensamentos insistentes. Depois, eles começam a influenciar suas emoções. Em seguida, começam a afetar suas decisões. E quando você percebe, não é mais você que está no controle das suas escolhas, são os padrões que foram se formando dentro da sua mente. Você começa a evitar situações por causa do que pensa. Começa a duvidar de si mesmo sem motivo real. Começa a se limitar não porque não pode avançar, mas porque algo dentro de você diz que não vai dar certo. E mesmo que uma parte de você saiba que isso não faz sentido, outra parte continua acreditando. Isso é prisão. Não uma prisão física, mas uma prisão interna. Uma prisão onde as grades são invisíveis, mas totalmente reais para quem está vivendo isso. E o mais perigoso é que essa prisão não faz barulho. Ela não chama atenção. Ela vai se construindo em silêncio, enquanto você tenta resolver tudo sozinho. Agora pensa em quantas decisões você já deixou de tomar por causa de pensamentos que te paralisaram. Quantas oportunidades você ignorou. Quantas vezes você recuou não porque era o melhor caminho, mas porque sua mente criou medo, dúvida ou insegurança. E o mais preocupante é que, com o tempo, isso começa a parecer normal. Você se acostuma a viver assim. Você se adapta a esse estado. E começa a organizar sua vida ao redor dessas limitações internas, sem perceber que está sendo guiado por algo que nunca deveria ter esse poder sobre você. Presta atenção nisso porque isso é sério. Quando você não entende como lidar com seus pensamentos, você começa a ser moldado por eles. E quando isso acontece, sua identidade começa a ser afetada. Você passa a se ver de acordo com aquilo que pensa repetidamente, mesmo que não seja verdade. E aqui entra um ponto espiritual profundo. Nem tudo que passa pela sua mente vem de você. Nem todo pensamento representa quem você é. Mas quando você não discerne isso, você começa a aceitar como verdade aquilo que deveria ser apenas ignorado. E então você começa a carregar pesos que nunca foram seus. Começa a se culpar por coisas que não fazem sentido. Começa a acreditar em versões distorcidas de si mesmo. E isso vai te afastando cada vez mais daquilo que você realmente é. Isso é o que torna essa prisão tão perigosa. Porque ela não apenas te limita, ela redefine quem você acredita ser. E quando sua identidade é afetada, suas atitudes começam a seguir o mesmo padrão. Você vive menos, tenta menos, acredita menos. E tudo isso começou com algo que parecia pequeno. Pensamentos que você tentou controlar da forma errada. Pensamentos que você decidiu enfrentar na força. Pensamentos que, aos poucos, foram ganhando espaço porque receberam atenção constante. Agora eu preciso que você seja honesto consigo mesmo. Você está vivendo livre ou está apenas funcionando dentro de uma prisão que ninguém vê? Porque existe uma diferença muito grande entre viver e apenas sobreviver dentro da própria mente. E se você não interromper esse processo, ele continua avançando. Ele continua moldando suas emoções, suas decisões e sua forma de enxergar a vida. Mas a boa notícia é que isso pode ser revertido. Só que para isso, você precisa primeiro enxergar o que está acontecendo. E é exatamente aqui que o próximo ponto se torna essencial. Porque existe um nível ainda mais profundo dessa batalha que quase ninguém percebe, e ele está diretamente ligado à sua vida espiritual. A fadiga espiritual de quem nunca desliga por dentro. Existe um nível de cansaço que vai além da mente. É quando aquilo que começa como um desgaste mental, começa a atingir o seu espírito. Você não está apenas cansado de pensar, você está cansado de sentir, cansado de tentar, cansado de carregar algo que não consegue explicar, mas que pesa todos os dias. E o mais difícil é que esse tipo de fadiga não se resolve com descanso comum. Você pode tirar um tempo, pode tentar relaxar, pode até se afastar de algumas preocupações externas, mas ainda assim algo continua pesado dentro de você. É como se a sua alma não encontrasse um lugar de repouso. Agora pensa com sinceridade. Quando foi a última vez que você sentiu paz de verdade? Não um alívio momentâneo, não uma distração passageira, mas uma paz real, constante, que permanece mesmo quando as coisas não estão perfeitas ao seu redor.
Se isso parece distante, então você já está sentindo os efeitos dessa fadiga espiritual. Porque quando a mente não para, o espírito também se desgasta. Você começa a perder a sensibilidade espiritual. Aquilo que antes fazia sentido começa a parecer distante. Aquilo que antes te fortalecia já não tem o mesmo efeito. Não porque perdeu o valor, mas porque o barulho interno ficou alto demais. E aqui está algo que muita gente não percebe. Não é que Deus se afastou de você, é que o excesso de ruído dentro de você está impedindo que você perceba aquilo que Ele já está fazendo. A mente ocupada demais começa a bloquear a percepção espiritual. Você até tenta se conectar, tenta orar, tenta buscar, mas sua mente não colabora. Ela te puxa de volta, te distrai, te interrompe. E isso começa a gerar frustração, porque você sente que não está conseguindo acessar aquilo que sabe que precisa. E então surge um sentimento perigoso. Você começa a achar que está falhando espiritualmente. Começa a acreditar que não tem fé suficiente, que não está fazendo o suficiente, que existe algo errado com você. Só que isso não é verdade. O que está acontecendo é que você está tentando sustentar algo espiritual com uma mente que está sobrecarregada. Presta atenção nisso porque isso muda tudo. Uma mente cansada não consegue sustentar uma vida espiritual saudável. Não porque você não quer, mas porque o excesso de pensamentos impede você de se posicionar corretamente. E isso cria um distanciamento que não é causado por Deus, mas pela confusão interna que você está vivendo. Você até quer ouvir, quer sentir, quer entender, mas tudo dentro de você está acelerado demais para perceber algo com clareza. E quanto mais você tenta forçar essa conexão, mais frustrado você fica. Porque mais uma vez você entra na lógica da força. Você tenta resolver algo espiritual com esforço humano, e isso só aumenta o desgaste. Agora segura isso. Deus não trabalha na confusão. Ele não se manifesta no desespero mental. Ele se revela na clareza, na paz, na direção. Mas enquanto sua mente estiver em constante agitação, você não consegue acessar isso da forma correta. E é por isso que você se sente distante, mesmo tentando se aproximar. Não é falta de vontade, não é falta de fé, é excesso de ruído. E enquanto esse ruído não for tratado da forma certa, você vai continuar se sentindo assim, buscando, tentando, mas sem conseguir sustentar uma conexão real. Mas existe um detalhe que muda completamente essa realidade. Porque nem tudo que você está ouvindo dentro da sua mente deveria ter espaço aí. Nem toda voz merece atenção. Nem todo pensamento merece ser considerado. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Porque o próximo ponto vai revelar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o que acontece dentro da sua mente todos os dias. O engano de acreditar em tudo que você pensa. Existe um erro silencioso que está sustentando tudo isso que você está vivendo, e talvez você nunca tenha parado para perceber. Você acredita em tudo o que pensa, não filtra, não questiona, não discerne. Apenas aceita como verdade algo que surgiu dentro da sua mente, como se isso definisse a realidade. E aqui está o problema. Pensar não é o mesmo que ter razão. Ter um pensamento não significa que aquilo é verdade. Mas quando você não entende isso, você começa a viver reagindo a ideias que nem sempre têm fundamento, e isso muda completamente a forma como você sente, decide e se posiciona. Agora observa como isso acontece no seu dia a dia. Surgiu um pensamento dizendo que você não é capaz. Você sente isso. Surge outro dizendo que algo vai dar errado. Você acredita. Surgiu um pensamento de culpa, de medo, de insegurança, e sem perceber, você começa a reagir como se aquilo fosse um fato. Só que nem todo pensamento nasce da verdade. Muitos deles vêm de medo, de experiências passadas, de inseguranças acumuladas, de interpretações distorcidas, que foram se formando ao longo do tempo. E o mais perigoso é que, quando repetidos, eles começam a parecer reais. Presta atenção nisso, porque isso pode mudar a forma como você se enxerga. Você não é tudo o que você pensa.
Sua mente produz ideias o tempo todo, mas isso não significa que todas elas representam quem você é ou o que é verdadeiro sobre você. Mas quando você não discerne isso, você começa a construir sua identidade em cima desses pensamentos. Começa a se ver como incapaz, como insuficiente, como alguém que sempre falha, mesmo que isso não seja a realidade completa. E então suas atitudes começam a seguir essa crença. Você deixa de tentar porque acha que não vai conseguir. Você se afasta porque acha que não é bom o suficiente. Você se limita porque acredita em algo que nunca foi confrontado. E assim, sua vida começa a ser guiada por algo que nunca deveria ter esse nível de autoridade. E aqui entra um ponto espiritual profundo. Existe uma diferença entre ouvir um pensamento e concordar com ele. O problema é que você tem concordado com coisas que nunca deveriam ter sido aceitas. Nem tudo que passa pela sua mente vem de Deus. Nem tudo edifica, nem tudo direciona, nem tudo constrói. Mas quando você não tem esse discernimento, tudo entra, tudo ganha espaço, tudo começa a influenciar. E isso cria uma confusão interna enorme, porque você começa a misturar verdade com mentira, direção com medo, fé com insegurança. E quando tudo se mistura, você perde clareza. E sem clareza, você não consegue avançar. Agora deixa eu te confrontar com algo que pode te libertar se você entender de verdade. Você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Você não precisa responder a tudo. Você não precisa dar espaço para tudo. Existe uma forma de viver onde você observa o pensamento sem se tornar refém dele. Onde você percebe o que surge, mas escolhe o que permanece. Onde você não reage automaticamente, mas passa a ter um posicionamento consciente. E é exatamente isso que começa a quebrar esse ciclo. Porque no momento em que você para de aceitar tudo como verdade, você começa a recuperar algo que parecia perdido, o controle da sua direção. Mas existe um fator que ainda intensifica tudo isso. Porque não é só acreditar nos pensamentos que te afasta da paz. Existe algo que faz esses pensamentos ficarem ainda mais altos, mais confusos e mais difíceis de ignorar. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar porque parece tão difícil ouvir a voz certa no meio de tanto barulho. O ruído interno que abafa a voz de Deus. Agora você começa a entender porque tudo parece tão confuso dentro de você. Não é apenas sobre pensamentos, é sobre o volume deles. Existe um ruído constante acontecendo na sua mente que está ocupando todo o espaço, e quando isso acontece, algo essencial começa a ser abafado. Você não perdeu a capacidade de ouvir a direção de Deus. O problema é que existem vozes demais competindo pela sua atenção. E quando tudo fala ao mesmo tempo, você perde a clareza. Você perde o discernimento. Você começa a não saber mais o que é verdade, o que é medo, o que é direção e o que é apenas insegurança. Pensa comigo. Como alguém consegue ouvir uma voz suave em um ambiente cheio de barulho? Não é que a voz deixou de existir, é que o ambiente não permite que ela seja percebida. E é exatamente isso que está acontecendo dentro de você. Sua mente está tão cheia, tão ocupada, tão acelerada, que não sobra espaço para perceber aquilo que realmente importa. Você tenta buscar direção, tenta entender o que fazer, tenta sentir paz, mas tudo o que encontra é mais pensamento, mais dúvida, mais confusão. E isso começa a gerar uma frustração profunda. Porque você sabe que precisa de clareza, sabe que precisa de direção, mas parece que quanto mais você tenta, mais distante isso fica. E então você começa a se perguntar se Deus ainda fala, se Ele ainda direciona, se Ele ainda está presente nesse processo. Mas deixa eu ajustar isso com você agora. Deus não parou de falar. Ele não se afastou. Ele não deixou de agir. O que está acontecendo é que o ruído interno está alto demais para que você perceba. E esse ruído não vem só de pensamentos aleatórios. Ele vem de preocupações acumuladas, de medos não resolvidos, de tentativas constantes de controle, de ansiedade sobre o futuro, de culpa sobre o passado. Tudo isso se mistura e cria um ambiente interno onde tudo parece urgente, tudo parece importante,
tudo parece exigir uma resposta imediata. E quando tudo parece urgente, você começa a responder tudo. Você se envolve com tudo. Você tenta resolver tudo. E isso só aumenta ainda mais o volume dentro da sua mente. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente a forma como você se posiciona a partir de agora. Nem tudo que faz barulho merece a sua atenção. Nem tudo que grita dentro de você é verdade. Muitas vezes, aquilo que realmente vem de Deus não chega com pressão, não chega com desespero, não chega com confusão. A direção de Deus não compete com o caos. Ela se estabelece quando existe espaço. Quando existe silêncio interno suficiente para perceber, para discernir, para entender. Mas enquanto você continuar alimentando esse ruído, respondendo a tudo, reagindo a tudo, tentando controlar tudo, você vai continuar tendo dificuldade de perceber aquilo que já está sendo direcionado para você. E aqui está o ponto que pode começar a mudar esse cenário. Você não precisa fazer mais esforço para ouvir. Você precisa reduzir o ruído. Você precisa parar de dar atenção para tudo que aparece. Você precisa aprender a filtrar. Porque quando o ruído diminui, a clareza aparece. Quando a confusão cede, a direção se torna evidente. E isso não acontece porque algo novo surgiu, acontece porque você finalmente conseguiu perceber o que sempre esteve ali. E é exatamente aqui que algo começa a mudar de forma mais profunda. Porque quando você começa a entender isso, você percebe que não é só sobre pensamentos, não é só sobre controle, é sobre algo mais interno, mais emocional, mais humano. E é isso que o próximo ponto vai tocar. Porque existe uma história que talvez represente exatamente o que você está vivendo por dentro, e quando você se enxergar nela, muita coisa começa a fazer sentido. A história que revela o colapso interno silencioso. Deixa eu te contar algo que talvez pareça a história de outra pessoa, mas no fundo pode refletir exatamente o que está acontecendo dentro de você. Era alguém que, por fora, estava bem. Cumpria suas responsabilidades, conversava normalmente, seguia a rotina. Ninguém ao redor desconfiava de nada. Mas por dentro, existia um colapso acontecendo em silêncio. Essa pessoa acordava já cansada. Não porque não dormia, mas porque nunca descansava de verdade. A mente começava antes mesmo do dia acontecer. Pensamentos sobre o que poderia dar errado, lembranças do que já deu, dúvidas sobre decisões simples. Tudo parecia exigir atenção ao mesmo tempo. Durante o dia, tentava manter o controle. Respondia mensagens, resolvia problemas, interagia com as pessoas. Mas em cada intervalo, em cada momento de pausa, a mente voltava a acelerar. Era como se existisse uma pressão constante, uma necessidade de estar sempre resolvendo algo internamente. E o mais difícil é que essa pessoa acreditava que precisava dar conta disso sozinha. Acreditava que precisava ser forte, que precisava controlar, que precisava vencer essa batalha com a própria mente. Então tentava. Lutava contra cada pensamento, discutia internamente, tentava organizar tudo, mas nada parecia funcionar de verdade. Com o tempo, começou a evitar situações. Não porque não queria viver, mas porque estava cansada demais por dentro. Começou a duvidar de decisões simples. Começou a se questionar mais do que deveria. E aquilo que antes era leve começou a ficar pesado. E sabe qual foi o ponto mais crítico? Quando essa pessoa começou a acreditar que aquele estado era normal. Que viver assim fazia parte. Que todo mundo lidava com isso da mesma forma. E foi exatamente aí que o colapso se aprofundou, porque quando você aceita o problema como normal, você para de buscar uma saída. Mas em um momento específico, algo chamou a atenção. Não foi um grande evento, não foi algo externo. Foi um momento de silêncio. Um daqueles raros momentos onde, mesmo com a mente agitada, surgiu uma pergunta diferente. E se o problema não fosse tudo aquilo que estava sendo pensado, mas a forma como estava lidando com isso? Essa pergunta mudou tudo, porque pela primeira vez, o foco saiu dos pensamentos e foi para a reação.
Pela primeira vez, houve uma pausa, uma quebra no padrão automático, e naquele instante, ficou claro que a luta constante não estava resolvendo, estava alimentando. Essa pessoa começou a perceber que não precisava responder tudo, que não precisava se envolver com cada pensamento que surgia, que existia uma diferença entre perceber e reagir. E essa simples mudança começou a gerar espaço. E quando o espaço apareceu, algo diferente aconteceu. A mente não parou completamente, mas perdeu força. O peso começou a diminuir. A sensação de sufoco começou a ceder. Não porque tudo foi resolvido de uma vez, mas porque a forma de lidar começou a mudar. Agora presta atenção nisso. Essa história pode não ter nome, pode não ter rosto, mas ela pode ser a sua. Porque esse colapso não começa de forma visível, ele acontece aos poucos, dentro da mente, dentro das emoções, dentro das decisões. E o mais importante de tudo isso é entender que esse processo pode ser interrompido, que esse padrão pode ser quebrado, que existe um ponto onde você percebe que não consegue mais continuar do jeito que está. E é exatamente esse ponto que muda tudo. Porque existe um momento em que a luta deixa de ser uma escolha e passa a ser insustentável. E é isso que você precisa encarar agora. Porque o próximo ponto não é mais sobre entender, é sobre reconhecer quando você chegou no limite. O momento em que a luta se torna insustentável. Chega um momento em que você simplesmente não consegue mais continuar do jeito que está. Não é uma decisão planejada, não é algo que você organiza, é um ponto interno onde tudo começa a pesar mais do que você consegue suportar. Aquilo que antes você ainda tentava administrar, agora começa a te consumir. Você continua tentando manter a rotina, continua fazendo o que precisa ser feito, mas por dentro existe um esgotamento que não dá mais para ignorar. A mente já não responde como antes. A paciência diminui, a clareza desaparece, e aquilo que você segurava com esforço começa a escapar. Esse é o momento em que a luta se torna insustentável, porque você percebe que, não importa o quanto tente, não está conseguindo vencer essa batalha do jeito que sempre tentou. E isso gera um choque interno, porque até então você acreditava que precisava apenas insistir mais, ser mais forte, tentar mais uma vez. Mas agora não é mais sobre tentar mais. Agora é sobre reconhecer que esse caminho não está funcionando. E aqui existe algo muito importante acontecendo. Esse ponto de ruptura não é o fim. Ele pode ser o começo de algo completamente novo, se você souber interpretar da forma certa. Porque enquanto você acreditava que conseguia resolver tudo sozinho, você continuava preso no mesmo ciclo. Mas quando você chega no limite, algo muda. Você começa a perceber que não dá mais para sustentar esse controle. Não dá mais para carregar esse peso. Não dá mais para continuar lutando dessa forma. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se confundem. Algumas tentam se forçar ainda mais, acreditando que desistir da luta é sinal de fraqueza. Outras simplesmente se entregam ao cansaço e param de tentar qualquer coisa. Mas nenhuma dessas opções resolve. Porque o que precisa mudar não é a intensidade da luta, é a forma como você está lidando com ela. Presta atenção nisso. Chegar no limite não significa que você perdeu. Significa que você está sendo confrontado com a necessidade de mudar de estratégia. Significa que o jeito antigo não serve mais. E isso, por mais desconfortável que pareça, é necessário. Porque enquanto você ainda acha que consegue resolver tudo sozinho, você não se abre para aquilo que realmente pode transformar essa situação. O excesso de autossuficiência te mantém preso, mas o reconhecimento do limite começa a abrir espaço para algo diferente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser decisiva. Você está disposto a continuar insistindo no mesmo caminho que não está funcionando? Ou está pronto para considerar que existe uma forma diferente de lidar com isso? Porque é exatamente aqui que tudo começa a mudar de verdade. Não quando você tenta mais, mas quando você reconhece que precisa de algo além de você mesmo. E esse é o ponto que prepara o terreno para a maior virada dessa jornada.
porque existe uma verdade que muda completamente essa batalha, e ela começa com um entendimento que talvez você nunca tenha considerado antes. Você nunca foi chamado para controlar tudo isso sozinho, e é exatamente isso que você precisa entender agora. Porque o próximo ponto vai quebrar uma das maiores crenças que te mantiveram preso até aqui. A verdade que muda tudo: você nunca foi chamado para controlar sua mente. Existe uma crença silenciosa que guiou você até aqui e talvez você nunca tenha parado para questionar. A ideia de que você precisa ter controle total sobre a sua mente, que precisa dominar cada pensamento, organizar cada emoção, resolver cada conflito interno sozinho. E por muito tempo, você tentou viver assim. Você acreditou que maturidade era controle absoluto, que fé era ausência de pensamentos negativos, que força espiritual era nunca se sentir confuso. E por causa disso, você se cobrou mais do que deveria, se exigiu além do que era saudável, e carregou um peso que nunca foi seu para carregar. Mas agora você precisa encarar uma verdade que pode mudar completamente essa lógica. Você nunca foi chamado para controlar a sua mente. Isso nunca foi a sua responsabilidade. E enquanto você continuar tentando assumir esse papel, você vai continuar se frustrando. Presta atenção nisso com profundidade. Existe uma diferença muito grande entre responsabilidade e controle. Você é responsável pela forma como responde, mas não tem controle absoluto sobre tudo que surge dentro de você. Pensamentos aparecem, emoções surgem, memórias voltam. Isso faz parte da condição humana. O problema começa quando você acredita que precisa impedir tudo isso. Quando você tenta assumir uma posição que não foi feita para você. Porque ao fazer isso, você entra em uma batalha impossível de vencer, e essa sensação constante de fracasso começa a te desgastar. Agora pensa comigo. Se você não foi chamado para controlar a sua mente, então qual é o seu papel? Essa pergunta muda completamente a direção, porque ela tira você do lugar de quem tenta dominar tudo e começa a te posicionar de forma diferente dentro desse processo. O seu papel não é controlar, é se posicionar. Não é impedir que pensamentos existam, é decidir o que você faz com eles. Não é silenciar tudo na força, é entender o que merece permanecer e o que deve ser descartado. E isso muda tudo, porque quando você para de tentar controlar, você para de alimentar o ciclo de exaustão. Você deixa de lutar contra algo que não responde à força e começa a desenvolver algo muito mais poderoso: discernimento. Discernimento é o que permite você olhar para um pensamento e perceber que ele não define você. É o que permite você não se envolver com tudo que surge. É o que cria espaço entre o que aparece e a forma como você reage. E é exatamente esse espaço que você não tinha antes. Porque tudo era imediato. Pensou, reagiu, sentiu, respondeu. E isso te mantinha preso em um ciclo automático. Mas quando você entende que não precisa controlar, algo começa a desacelerar dentro de você. A pressão diminui. A necessidade de resolver tudo na hora perde força. E pela primeira vez, você começa a experimentar um tipo diferente de postura. Agora segura isso porque isso é essencial. Deus nunca esperou que você resolvesse tudo sozinho. Ele nunca colocou sobre você a responsabilidade de controlar a sua mente na força. Pelo contrário, existe um convite constante para confiar, para depender, para se alinhar com algo maior. Mas enquanto você estiver tentando assumir o controle total, você não consegue acessar isso. Porque controle e dependência não caminham juntos. Ou você tenta dominar tudo, ou você aprende a confiar. E talvez seja exatamente isso que está faltando. Não mais esforço, não mais tentativa, não mais controle, mas uma mudança de postura, uma mudança de entendimento, uma decisão de sair desse lugar de autossuficiência. E isso não é fácil, porque abrir mão do controle exige algo que muita gente evita, exige rendição. E é exatamente sobre isso que o próximo ponto vai tratar.
Porque entender que você não foi chamado para controlar é só o começo. O próximo passo é aprender o que fazer com isso. O princípio da rendição que a maioria evita. Agora você chegou em um ponto que muda completamente a direção dessa jornada, mas que ao mesmo tempo é o mais difícil de aceitar. Porque entender que você não foi chamado para controlar é uma coisa, viver isso na prática é outra completamente diferente. E é exatamente aqui que entra um princípio que muita gente evita, mesmo sabendo que precisa dele, a rendição. Só que existe um problema. Quando você ouve a palavra rendição, talvez associe isso a fraqueza, desistência ou perda. Talvez pareça que você está abrindo mão, deixando de lutar, se conformando com aquilo que está acontecendo. Mas essa visão está completamente distorcida. Rendição não é desistir. Rendição é parar de lutar do jeito errado. Presta atenção nisso com profundidade. Você não está sendo chamado para abandonar sua vida, nem para aceitar qualquer pensamento como verdade. Você está sendo chamado para parar de sustentar uma batalha que nunca foi sua para começar. Porque enquanto você insiste em lutar com a própria força, você continua alimentando o ciclo que te esgota. Mas quando você decide se render, algo muda de lugar dentro de você. A pressão diminui, a necessidade de controle perde força, e você começa a acessar algo que antes não conseguia. Agora deixa eu te mostrar por que isso é tão difícil. A rendição exige que você abra mão da ilusão de controle, e isso assusta. Porque, de certa forma, controlar dá uma sensação de segurança, mesmo que falsa. Parece que você está fazendo algo, que está tentando resolver, que está no comando. Mas essa sensação custa caro, porque ela mantém você preso em um esforço constante que não traz resultado real. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Enquanto você não se rende, você não descansa. Porque sempre existe algo que você acha que precisa resolver. Sempre existe um pensamento que você acha que precisa corrigir. Sempre existe uma batalha que você acredita que precisa vencer. Mas quando a rendição acontece, esse ciclo começa a quebrar. Não porque tudo desaparece de uma vez, mas porque você muda a forma como se posiciona diante disso. Rendição é reconhecer que você não precisa carregar tudo. É entender que existe algo maior que você, capaz de fazer aquilo que você não consegue. É sair do lugar de quem tenta resolver tudo sozinho e entrar no lugar de quem confia. E isso muda completamente a experiência. Porque agora você não está mais sozinho dentro da sua mente. Você não está mais tentando vencer na força. Você está se abrindo para um processo que não depende apenas de você. Agora segura isso porque isso é essencial. Rendição não é um sentimento, é uma decisão. Você não espera sentir para se render. Você decide se posicionar de forma diferente, mesmo que ainda existam pensamentos, mesmo que ainda exista confusão. E é exatamente essa decisão que começa a abrir espaço para algo novo. Porque enquanto você está fechado no controle, nada diferente entra. Mas quando você se rende, você cria espaço. E é nesse espaço que algo começa a acontecer. Algo que não depende da sua força, não depende da sua tentativa, não depende do seu esforço constante. Existe um processo acontecendo que você não vê, que você não controla, mas que começa a agir quando você para de interferir o tempo todo. E é exatamente isso que você precisa entender agora. Porque a rendição não é o fim da jornada, é o início de um processo invisível que começa a transformar você de dentro para fora. E é sobre esse processo que vamos falar no próximo ponto. Porque quando você entende como isso funciona, você para de tentar fazer sozinho e começa a perceber algo que sempre esteve disponível. O processo invisível da renovação que vem de Deus. Agora você começa a entrar em um nível mais profundo, onde muita gente desiste porque não entende o que está acontecendo. Porque depois da rendição, existe algo que não é imediato, não é visível e nem sempre é percebido no começo. É o processo invisível da renovação. E aqui está o ponto que confunde muita gente.
Você se rende esperando uma mudança instantânea, esperando que os pensamentos desapareçam, esperando sentir paz imediata o tempo todo. Mas quando isso não acontece da forma que você imaginou, você pensa que nada mudou. Só que mudou. Só não aconteceu do jeito que você esperava. Presta atenção nisso com calma. Deus não trabalha apenas no que você vê. Ele trabalha no que você não percebe. Existe uma transformação acontecendo dentro de você, mesmo quando sua mente ainda parece agitada, mesmo quando pensamentos ainda surgem. Porque renovação não é ausência de pensamento. Renovação é mudança de estrutura interna. É como uma construção que está sendo reformada por dentro. Do lado de fora, parece que tudo ainda está igual, mas por dentro, algo está sendo reorganizado, alinhado, fortalecido. E esse processo não acontece no seu tempo, acontece no tempo certo. E é exatamente aqui que muitos erram. Eles tentam acelerar o processo. Tentam forçar resultados. Tentam sentir algo antes da hora. E ao fazer isso, voltam para o mesmo padrão de controle que estavam tentando abandonar. Mas renovação não responde à pressão. Renovação responde à constância. Agora pensa comigo. Se algo foi construído dentro de você ao longo de anos, por meio de experiências, pensamentos repetidos, emoções acumuladas, faz sentido acreditar que tudo vai mudar de um dia para o outro? Não, existe um processo. E esse processo precisa ser respeitado. E aqui entra algo muito importante. Mesmo quando você não percebe, Deus está trabalhando. Mesmo quando parece que nada mudou, algo está sendo ajustado dentro de você. Mas para que isso continue acontecendo, você precisa parar de interromper o processo com ansiedade e dúvida. Porque toda vez que você tenta assumir o controle de novo, você interfere. Toda vez que você volta a lutar na força, você desacelera aquilo que já estava acontecendo. Agora segura isso porque isso pode trazer um tipo de paz diferente. Você não precisa sentir o tempo todo para saber que está acontecendo. Você não precisa ver para acreditar que está sendo transformado. Existe algo sendo feito em um nível que vai além da sua percepção imediata. E aos poucos, isso começa a aparecer. Não de forma brusca, mas de forma progressiva. Você começa a reagir diferente. Começa a perceber pensamentos sem se envolver. Começa a ter momentos de clareza que antes não existiam. E quando isso começa a acontecer, você entende que não foi esforço, não foi controle, não foi luta, foi processo. E isso muda completamente sua postura. Porque agora você não está mais tentando forçar mudança. Você está permitindo que ela aconteça. Mas existe um detalhe que potencializa esse processo. Existe uma forma prática de cooperar com essa renovação sem voltar para o controle. Uma forma de agir sem entrar em conflito com a sua mente. E é exatamente isso que você precisa aprender agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar uma estratégia que muda completamente a forma como você lida com os pensamentos no dia a dia. A substituição de pensamentos como estratégia espiritual. Agora você precisa entender algo que muda completamente a forma prática de lidar com a sua mente. Porque até aqui você já percebeu que lutar não funciona, controlar não resolve e reagir a tudo só aumenta o problema. Então surge a pergunta inevitável. O que fazer quando um pensamento aparece? A resposta não está em expulsar, está em substituir. Presta atenção nisso porque isso é uma chave. Você não vence um pensamento tentando eliminá-lo à força. Você vence quando decide o que ocupa o lugar dele. Porque a sua mente não funciona no vazio. Ela sempre vai estar ocupada com alguma coisa. E é exatamente por isso que tanta gente se perde. Tenta tirar pensamentos ruins, mas não coloca nada no lugar. Tenta silenciar a mente, mas não direciona ela. E quando não existe direção, qualquer coisa ocupa espaço de novo. Agora pensa comigo. Se alguém entra em um ambiente e encontra tudo vazio, qualquer coisa pode preencher aquele espaço. Mas quando o ambiente já está preenchido com aquilo que é certo, aquilo que não pertence ali perde espaço automaticamente. E é assim que funciona na sua mente. Você não precisa entrar em guerra com cada pensamento negativo. Você precisa decidir o que vai permanecer.
E isso muda completamente a estratégia, porque tira você do confronto direto e te coloca em uma posição de escolha. Agora presta atenção no que acontece na prática. Surgiu um pensamento de medo. Ao invés de discutir com ele, você direciona sua mente para uma verdade. Surgiu um pensamento de insegurança. Você não entra no debate, você reposiciona o foco. E isso não é ignorar. Isso é substituir. Existe uma diferença muito grande entre negar um pensamento e trocar ele por algo maior. Negar mantém o foco, substituir muda a direção. E aqui entra um ponto espiritual profundo. A renovação da mente não acontece apenas quando você rejeita o que é errado, mas quando você se alimenta do que é verdadeiro. Porque aquilo que você alimenta cresce, e aquilo que você ignora perde força. Agora deixa eu te confrontar com algo direto. O que você tem colocado dentro da sua mente? Porque não adianta tentar ter paz se você continua alimentando pensamentos que geram confusão. Não adianta querer clareza se você continua dando espaço para aquilo que distorce. Você precisa ser intencional. Precisa escolher o que ocupa o seu pensamento. Precisa decidir o que permanece e o que não fica. Isso não é algo automático. Isso é uma prática. No começo parece difícil, porque você está acostumado a reagir. Mas aos poucos, você começa a perceber que tem escolha, que não precisa aceitar tudo, que pode direcionar. E quanto mais você faz isso, mais natural se torna. Pensamentos continuam surgindo, mas já não encontram o mesmo espaço, já não têm o mesmo impacto. Porque agora existe algo ocupando esse lugar. E isso não acontece pela força, acontece pela consistência. Agora segura isso porque isso vai te posicionar de forma diferente. Você não está aqui para lutar contra tudo que aparece na sua mente. Você está aqui para decidir o que permanece nela. E quando você entende isso, algo muda de forma muito prática. Você deixa de ser reativo e começa a ser intencional. Mas existe ainda um comportamento que pode anular tudo isso se você não perceber. Porque mesmo sabendo substituir, muita gente continua presa em um hábito que mantém a mente agitada. E é exatamente isso que você precisa ajustar agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar uma disciplina que separa quem continua preso de quem começa a viver com leveza. A disciplina de não reagir a tudo que passa pela sua mente. Existe um hábito silencioso que mantém a sua mente cansada, mesmo quando você já começou a entender tudo isso. É a necessidade de reagir a tudo que aparece. Pensou, respondeu, sentiu, reagiu, surgiu algo, você já se envolveu. E esse comportamento automático é o que mantém o ciclo ativo. Agora presta atenção nisso com profundidade. Nem todo pensamento precisa de uma resposta. Nem todo pensamento exige uma ação. Nem todo pensamento merece a sua atenção. Mas você foi condicionado a reagir, a tratar tudo como importante, a dar atenção imediata a qualquer coisa que surge. E isso cria uma mente sempre ocupada, sempre em movimento, sempre tentando resolver algo. E é exatamente isso que te mantém preso. Porque toda vez que você reage, você reforça aquele pensamento. Você cria continuidade. Você dá espaço. Mesmo que seja para discordar, você ainda está envolvido. E envolvimento é o que mantém esse fluxo ativo. Agora pensa comigo. Se cada pensamento fosse uma porta sendo aberta, quantas portas você tem aberto por dia sem perceber? Quantas conversas internas você inicia sem necessidade? Quantos cenários você desenvolve que nunca precisariam existir? E o mais importante, quantas dessas coisas realmente exigiam a sua reação? Aqui está a virada. Maturidade mental e espiritual não é reagir melhor, é saber quando não reagir. Isso é disciplina, não é automático. Porque sua mente está acostumada a responder tudo. Está treinada para entrar em cada pensamento como se fosse uma tarefa a ser resolvida. Mas quando você começa a desenvolver essa disciplina, algo muda. Você começa a perceber o pensamento e não entrar nele. Você observa sem se envolver. Você deixa passar sem criar continuidade. E isso gera algo que você não tinha antes. Espaço.
Porque quando você não reage, o pensamento não se sustenta. Ele aparece, mas não encontra apoio. Ele tenta continuar, mas não tem força suficiente. E aos poucos, começa a perder intensidade. Agora segura isso porque isso é libertador. Você não precisa lutar contra tudo. Você não precisa responder tudo. Você não precisa resolver tudo. Você precisa aprender a deixar passar. Isso não é indiferença. Isso é posicionamento. É você decidindo que não vai mais se envolver com tudo que surge dentro da sua mente. No começo, parece estranho. Parece que você está ignorando algo importante. Mas com o tempo, você percebe que muitas das coisas que você tratava como urgentes nunca foram necessárias. E isso começa a trazer leveza, porque sua mente para de ser um lugar de conflito constante e começa a se tornar um lugar mais estável. E quando essa estabilidade começa a aparecer, algo novo se torna possível, porque agora você não está mais reagindo automaticamente. Você começa a construir algo diferente, e é exatamente isso que acontece no próximo nível. Porque não basta apenas parar de reagir. Existe um processo de construção que precisa acontecer para sustentar essa nova forma de viver. E é isso que você precisa entender agora. Porque o próximo ponto vai te mostrar como construir uma mente alinhada com aquilo que realmente importa. A construção de uma nova mentalidade alinhada com Deus. Agora você não está mais no mesmo lugar de antes. Você já entendeu que não precisa lutar contra tudo, que não precisa reagir a tudo, que não precisa controlar tudo. Mas isso abre uma nova responsabilidade. Se antes sua mente era dominada por padrões automáticos, agora você precisa construir novos padrões de forma intencional. Porque não basta esvaziar o que está errado. É preciso preencher com aquilo que é certo. Presta atenção nisso. A sua mente sempre vai seguir aquilo que é mais frequente dentro dela. Aquilo que você mais repete, mais alimenta, mais reforça, se torna padrão. E padrão define direção. Então a pergunta agora não é mais o que você está tentando evitar. A pergunta é o que você está construindo. Porque se você não construir, o antigo volta. Se você não ocupar esse espaço, ele será preenchido novamente com os mesmos pensamentos, as mesmas reações, os mesmos ciclos. E aqui entra um princípio espiritual profundo. Aquilo que você alimenta, cresce. Aquilo que você negligencia, perde força. Isso vale para pensamentos, emoções e até para sua sensibilidade espiritual. Agora pensa comigo com sinceridade. O que você tem alimentado na sua mente todos os dias? Que tipo de conteúdo, que tipo de pensamento, que tipo de ambiente interno você tem permitido crescer? Porque não adianta querer paz se você continua alimentando confusão. Não adianta querer direção se você mantém sua mente cheia de ruído. Não adianta querer estabilidade se você não constrói fundamentos. E é exatamente aqui que começa a construção de uma nova mentalidade. Não é algo que acontece por acaso. Não é algo que simplesmente surge. É algo que você desenvolve com intenção, com escolhas diárias, com pequenos ajustes que, ao longo do tempo, criam algo sólido. Você começa a escolher melhor o que entra na sua mente. Começa a selecionar aquilo que fortalece, aquilo que edifica, aquilo que traz clareza. E isso começa a mudar o ambiente interno. E quando o ambiente muda, a resposta muda. Situações que antes geravam ansiedade começam a ser vistas de outra forma. Pensamentos que antes dominavam começam a perder força. Reações que antes eram automáticas começam a ser substituídas por decisões conscientes. E isso não acontece de uma vez. Acontece de forma progressiva. Mas cada escolha certa reforça o novo padrão. Cada decisão consciente fortalece essa nova mentalidade. Agora segura isso porque isso define tudo daqui para frente. Você não está apenas tentando ter paz momentânea. Você está construindo uma mente que sustenta paz. E isso muda completamente o jogo. Porque agora você não depende das circunstâncias para estar bem. Você não depende da ausência de pensamentos para ter clareza. Você desenvolve uma estrutura interna que permanece. E essa estrutura está alinhada com algo maior.
não é apenas uma questão mental, é espiritual. É um alinhamento com aquilo que vem de Deus, com aquilo que direciona, com aquilo que sustenta. E quando essa mentalidade começa a se firmar, você percebe algo diferente. A instabilidade diminui, a confusão perde espaço, a paz deixa de ser algo raro e começa a se tornar mais frequente. Mas existe um ponto final nessa jornada que precisa ser consolidado. Porque tudo isso leva a uma experiência que você talvez tenha buscado por muito tempo sem entender como alcançar. E é exatamente isso que você vai entender agora. Porque o próximo ponto não é apenas um aprendizado, é o resultado de tudo o que você construiu até aqui. A paz que só chega quando você para de lutar e começa a confiar. Agora você começa a perceber algo que antes parecia impossível. A paz não veio porque os pensamentos desapareceram completamente. Ela não chegou porque tudo ficou perfeito ao seu redor. Ela começou a surgir quando você parou de lutar do jeito errado e decidiu confiar de verdade. E isso muda tudo. Porque por muito tempo você acreditou que a paz era o resultado de controle. Que só teria tranquilidade quando sua mente estivesse totalmente sob domínio, quando não existissem mais pensamentos negativos, quando tudo estivesse resolvido. Mas agora você entende que esse caminho só te levava ao cansaço. A verdadeira paz não nasce do controle, nasce da confiança. Presta atenção nisso com profundidade. Quando você para de tentar sustentar tudo sozinho, quando deixa de carregar um peso que nunca foi seu, quando decide confiar em Deus de forma real, algo começa a se alinhar dentro de você. Não é imediato, não é explosivo, mas é consistente. É uma paz que não depende das circunstâncias, que não se abala com cada pensamento que surge, que não se perde em cada momento de dificuldade. E o mais interessante é que ela começa a aparecer exatamente onde antes existia mais conflito. Aquilo que antes te tirava do eixo já não tem o mesmo poder. Aquilo que antes dominava sua mente agora perde força. Não porque você venceu na força, mas porque você mudou de posição. Agora você não está mais reagindo a tudo. Não está mais tentando controlar tudo. Não está mais lutando contra cada pensamento. Você está confiando. E essa confiança cria estabilidade. Agora pensa comigo. Quantas vezes você tentou encontrar paz resolvendo tudo? Quantas vezes você acreditou que precisava eliminar todos os problemas internos para finalmente descansar? E agora você percebe que o descanso não vem da ausência de problemas, vem da presença de confiança. E isso muda a forma como você vive. Porque agora, mesmo quando pensamentos surgem, você não entra em desespero. Você não se perde. Você não se afunda. Você observa, você deixa passar, você se reposiciona. E isso é liberdade. Liberdade não é nunca mais ter pensamentos difíceis. Liberdade é não ser mais dominado por eles. É saber que eles não definem você. É entender que existe algo maior sustentando você, mesmo quando sua mente tenta te levar para outro caminho. E aqui está o ponto mais importante de tudo isso. Você não chegou até aqui por esforço. Você chegou até aqui porque decidiu parar de lutar sozinho e começou a confiar em quem sempre esteve no controle. E essa confiança não é teoria, é prática diária. É escolha constante. É um posicionamento que você renova todos os dias. Agora segura isso porque isso define a sua nova realidade. A paz que você tanto buscava não estava no controle da mente, estava na rendição do coração. E quando você entende isso, você não volta mais para o mesmo lugar. Porque agora você sabe que não precisa lutar para ter paz. Você precisa confiar para viver ela. E é exatamente isso que transforma tudo. A paz que se torna seu novo estado, não mais uma exceção. Agora você não está apenas experimentando momentos de paz. Você começa a perceber que algo mudou de forma mais profunda. Aquilo que antes era raro, instável e passageiro começa a se tornar mais constante, mais presente, mais natural dentro de você. E isso não acontece porque a vida ficou mais fácil. Não é porque os problemas desapareceram ou porque sua mente nunca mais foi desafiada. Isso acontece porque você mudou a forma como se posiciona diante de tudo isso.
Antes, qualquer pensamento tinha o poder de te tirar do eixo. Qualquer dúvida era suficiente para gerar ansiedade. Qualquer cenário criado na sua mente parecia real o suficiente para te afetar. Mas agora existe algo diferente sustentando você. Agora você não reage como antes. Não se envolve como antes. Não se perde como antes. Isso não é esforço, é consequência. Consequência de tudo que você começou a aplicar. De tudo que você começou a entender. De todas as vezes que você decidiu não reagir, não lutar, não tentar controlar. De todas as vezes que você escolheu confiar, mesmo sem sentir tudo resolvido. E aos poucos, isso construiu algo sólido dentro de você. Agora presta atenção nisso porque isso é o que sustenta essa nova fase. Paz não é algo que você busca ocasionalmente. Paz é algo que você aprende a habitar. E isso muda completamente sua vida. Porque quando a paz se torna um estado, você deixa de depender das circunstâncias para se sentir bem. Você deixa de depender do silêncio da mente para ter clareza. Você deixa de depender de respostas imediatas para descansar. Você passa a viver com uma base diferente. E essa base não é construída em cima de controle, mas de confiança. Não é sustentada pela ausência de pensamentos, mas pela forma como você lida com eles. Agora você entende que pensamentos vêm e vão, mas você não vai junto. Emoções surgem, mas não te dominam. Situações acontecem, mas não definem sua estabilidade. Isso é maturidade espiritual. É quando você não precisa mais provar nada, não precisa mais vencer tudo, não precisa mais resolver tudo. Você apenas se posiciona corretamente e permanece. E permanecer é o que mantém essa paz viva. Agora deixa eu te mostrar algo importante. Essa paz não significa que você nunca mais será desafiado. Não significa que sua mente nunca mais vai tentar te puxar para antigos padrões. Mas significa que você não responde mais da mesma forma. Significa que você reconhece mais rápido, ajusta mais rápido, se reposiciona mais rápido. E isso impede que você volte para o lugar de antes. Porque agora você tem consciência. Agora você tem entendimento. Agora você tem direção. E isso muda completamente o seu caminho. Você não está mais tentando sobreviver dentro da sua mente. Você está vivendo com clareza, com estabilidade, com confiança. E o mais importante de tudo isso é que você percebe que nunca foi sobre vencer uma batalha interna. Sempre foi sobre aprender a viver de forma alinhada com aquilo que Deus já estava disposto a fazer dentro de você. E quando você entende isso, a paz deixa de ser algo que você procura e passa a ser algo que te acompanha. E é assim que tudo se transforma. Encerramento com direção clara e convite à transformação contínua. Agora você chegou até aqui e precisa tomar uma decisão. Porque tudo o que você ouviu não foi apenas para te fazer refletir, foi para te posicionar. Existe uma diferença muito grande entre entender algo e viver isso. E a partir de agora, não é mais sobre o que você sabe, é sobre o que você vai fazer com isso. Você já percebeu que lutar contra seus pensamentos não funciona. Já entendeu que tentar controlar tudo só aumenta o cansaço. Já viu que existe um caminho diferente, baseado em rendição, confiança e posicionamento. Mas nada disso faz diferença se você voltar para o mesmo padrão depois que esse vídeo terminar. E é exatamente aqui que muita gente se perde. Se emociona, entende, concorda, mas não muda. Continua reagindo do mesmo jeito, continua alimentando os mesmos pensamentos, continua tentando controlar aquilo que não foi chamado para controlar. Então presta atenção nisso com seriedade. O que você vai fazer a partir de agora, quando um pensamento surgir? Você vai reagir como sempre reagiu, ou vai aplicar aquilo que acabou de entender? Porque é nesse momento simples que tudo se define. Não é em grandes decisões. Não é em momentos extraordinários. É no cotidiano, no pensamento que aparece do nada, na emoção que tenta te dominar, na situação que te pressiona. É ali que você escolhe continuar preso ou viver de forma diferente. E essa escolha é sua. Deus já está disposto a agir.
Ele já está disponível. Ele já iniciou um processo dentro de você, mas você precisa cooperar com isso. Precisa parar de interromper com ansiedade, com controle, com reação automática. Você precisa decidir confiar. E confiar não é sentir o tempo todo. Confiar é se posicionar mesmo quando sua mente tenta te levar para outro lugar. É manter a direção mesmo quando não parece fácil. Agora deixa eu te dizer algo direto. Se você aplicar isso, sua vida muda. Não de forma superficial, mas de forma profunda. Sua mente muda. Suas emoções mudam. Suas decisões mudam. Sua forma de viver muda. Mas se você ignorar, tudo continua igual. Então não trate isso como mais um conteúdo. Trate isso como um ponto de virada. Porque pode ser exatamente isso que está acontecendo agora. E se essa mensagem falou com você, não deixe isso parar aqui. Continue alimentando aquilo que fortalece sua mente. Continue buscando direção. Continue se posicionando da forma certa. Porque aquilo que você constrói a partir de agora vai definir a qualidade da sua paz daqui para frente. E se você quer continuar avançando, aprendendo a viver com essa clareza todos os dias, existe um próximo passo que pode te ajudar ainda mais nesse processo. Conclusão impactante: a libertação começa quando você para de lutar sozinho. Agora tudo se resume a uma verdade simples, mas profunda. Você não estava preso porque pensava demais. Você estava preso porque tentava vencer sozinho uma batalha que nunca foi sua para carregar dessa forma. E quando você entende isso de verdade, algo muda dentro de você. Porque durante muito tempo você acreditou que precisava ser mais forte, mais disciplinado, mais controlado. Você se cobrou, se pressionou, tentou ajustar cada detalhe da sua mente, como se a paz fosse o resultado de um esforço perfeito. Mas agora fica claro: a paz nunca esteve no controle. A paz sempre esteve na confiança. E isso muda completamente a forma como você vive. Você não precisa mais acordar já preparado para lutar contra sua própria mente. Você não precisa mais responder a cada pensamento como se fosse uma ameaça. Você não precisa mais carregar esse peso de tentar resolver tudo dentro de você. Agora você entende que pode parar. Parar de lutar do jeito errado. Parar de reagir a tudo. Parar de tentar controlar o que não depende de você. E nesse momento em que você para, algo começa a acontecer. Existe um espaço que antes não existia. Existe uma leveza que antes parecia impossível. Existe uma paz que não depende de silêncio externo, mas nasce de um posicionamento interno. E isso não significa que pensamentos nunca mais vão surgir. Não significa que você nunca mais será desafiado, mas significa que você não será mais dominado, porque agora você sabe o que fazer. Você observa, você não se envolve. Você percebe, você não reage. Você confia, mesmo quando não entende tudo. E isso te mantém firme. Agora pensa comigo. Se você continuar vivendo como antes, tudo continua igual. Mas se você aplicar o que entendeu aqui, sua vida começa a mudar de dentro para fora. E essa mudança não depende de um momento específico. Ela começa agora, no próximo pensamento que surgir, na próxima dúvida que aparecer, na próxima situação que tentar te tirar do eixo. É ali que você decide. Se continua lutando sozinho, ou se começa a viver de forma alinhada com aquilo que Deus já está disposto a fazer dentro de você. E essa decisão define tudo. Porque a verdadeira libertação não acontece quando sua mente fica em silêncio. Ela acontece quando você deixa de ser escravo do barulho. E a partir desse momento, você não vive mais em guerra. Você vive em paz. E é assim que uma mente renovada começa.